Quero começar te fazendo uma pergunta. O que eu, você e essa plantinha aqui, ó, uma leguminosa, o que nós temos em comum? 5 segundos para você pensar. O que eu, você e essa plantinha, uma leguminosa, temos em comum? Sabe o que é? Nós somos únicos, nós somos autênticos, nós somos verdadeiros, nós não somos falsos, não somos cópias, nós somos autênticos. E esse é o assunto de hoje, aqui na live Os Caminhos da Voz. Autenticidade. Você deve estar se perguntando, o que aconteceu, Giba? Não é toda quarta e todo domingo de manhã a live, às 7 horas da manhã? Pois é, hoje uma exceção. Um pouco mais tarde a live, porque hoje foi um dia bem atípico, né? O meu filho, eu já contei algumas vezes aqui, ele joga futebol na base, né, de um clube aqui no ABC Paulista, e hoje tem uma grande final, né, do campeonato que ele disputa. E aí a movimentação muito grande hoje cedo, desde 6 da manhã, então não dava para parar às 7 da manhã para fazer uma live. Muito barulho, conversa, precisava conversar com meu filho, me despedir, enfim, eles já saíram, foram até o local do estádio onde vai ter a final hoje. Então torça aí pelo meu filho, Eduardo Bueno, zagueiraço da base do Mauá. Mas é isso, meu compromisso continua aqui. Religioso, hein? Toda quarta e todo domingo às 7 horas da manhã, live Os Caminhos da Voz. Eu estou aqui me propondo a ajudar quem quer ser ajudado a falar bem, a falar melhor, a se comunicar melhor, mesmo com medo, com timidez, com segurança, com vergonha. É por isso que eu fiz esse compromisso de toda quarta, todo domingo, e sempre que possível também disponibilizo, coloco conteúdos nas minhas redes sociais para falar sobre oratória, sobre comunicação, sobre a importância da boa comunicação, ainda mais nos dias de hoje, né, da digitalização, da inteligência artificial. Quanto melhor você, ser humano, único, autêntico, se comunicar, melhor. Então, só por isso que hoje, excepcionalmente, a live não foi às 7 horas da manhã, está sendo agora um pouco mais tarde, nesta quarta-feira. Tá certo? Os Caminhos da Voz. Hoje falando sobre autenticidade. O que eu, você, vou mostrar de novo aqui a minha plantinha, que foi um presente da minha filha para minha esposa, Aline, e para Vera. É uma leguminosa que já tem bastante tempo que ela está sendo cuidada, regada, tem ela e tem uma outra aqui, estão bonitas, lindas, crescendo. E o que nós temos em comum? Nós somos únicos, nós somos autênticos. Existe uma variedade, né, muito grande de leguminosas, mas essa aqui é só essa é única. Essa está aqui na minha mão. É a quantidade de folhas, né? É única, só tem essa, não tem outra igual, não tem outra cópia. Assim como eu e você. Só tem um eu, só tem um Giba e só tem um você. Quem que tá aqui, ó? O Saqueto, o Edson, muita gente por aqui. Então só existe um eu, só existe um você, só existe uma plantinha, autenticidade. Existem outras variedades de leguminosas e existem pessoas semelhantes, mas iguais, uma cópia minha, uma cópia sua não existe. Existem semelhantes. Existem pessoas semelhantes a mim, altas, morenas, com barba, a voz, a aparência. Enfim, existem pessoas semelhantes, mas igual a mim não tem. Só tem um Giba. Igual a você, com as suas características, só tem você. E por que eu estou abordando hoje o tema autenticidade, ser autêntico? Porque na comunicação é importante que você saiba quem você é. Então, mais uma pergunta. Quem você é? Ou quem você imagina que você é? Porque pode ser que você pense algo sobre você, que uma outra pessoa que convive com você ou nunca te viu tem uma outra percepção sobre você. Cuidado quando você for perguntar para alguém, olha, o que você acha de mim? Qual a leitura, o raio-x que você faz sobre mim? Você vai se surpreender que às vezes o que a pessoa acha de você é totalmente diferente daquilo que você acha de você mesmo.
Então é por isso que essa pergunta é importante na comunicação. Quem é você? Qual a sua voz? Qual a sua personalidade? Você realmente é único na sua personalidade? Você realmente é único nas suas características? É importante essa pergunta na comunicação porque você pode reparar pessoas que imitam uma outra, os covers, os sósias, são pessoas que estão à margem do verdadeiro. O sósia, o cover, nunca vai ganhar, nunca vai se destacar tanto quanto o verdadeiro. Não vai fazer tanto sucesso quanto o verdadeiro, mas é uma escolha, né? Quem escolhe ser sósia sabe que vai ser um sósia. Quem escolhe imitar sabe que sempre as pessoas vão saber que ele está imitando alguém autêntico, alguém que já existe, alguém que saiu na frente, alguém que é único, alguém que tem características. Então é importante, você que quer trabalhar com comunicação falada, verbal, quer ser um palestrante, quer discursar, quer falar sobre o seu produto, sobre o seu serviço, ou quer falar sobre a sua espiritualidade ou sua especialidade, você que é um jornalista, você que é um educador físico, um professor, um advogado, enfim, a sua especialidade qual é? Pensa aí. Você quer falar sobre isso? Você precisa ser autêntico, ser você mesmo, porque na comunicação isso é importante. Eu falei aqui, né, dos covers e dos sósias. Tem um monte de cover, né, de músicos, de artistas, de cantores excelentes, mas são covers. O original, aquele que faz sucesso ou que fez sucesso, vai ser sempre lembrado como original. O cover, a cópia, vai ser sempre visto como uma cópia. E como eu disse, tem gente que vive disso, é uma profissão, a especialidade dela é ser uma cópia, mas ela nunca vai chegar no patamar do original. E na comunicação, quando você abrir um vídeo, gravar um vídeo ou fazer uma palestra, você precisa ser original. Original. Porque é muito complicado você ouvir e dar credibilidade para alguém que inconscientemente é uma cópia de um outro. Em relação à comunicação, eu quando comecei a trabalhar, tive o desejo de trabalhar no rádio como locutor. Eu tinha as minhas inspirações, os locutores que eu gostava, os locutores que eu admirava, e eles me inspiravam e eu, em até certo ponto, eu falava como eles falavam. E aí um dia, um coordenador de uma rádio, da Rádio Ativo, Paulo Porto, né, eu tinha uma característica de locução, eu meio que imitava, né, um locutor que eu gostava na época, ali nos anos 90, e o Paulo Porto falou: Giba, olha, tá, é legal a sua locução, a sua dinâmica, cara, mas tenta ser você mesmo, tenta ser autêntico. Cara, você tem o seu jeito, você tem a sua voz, você tem a sua comunicação, você pode se inspirar no seu locutor preferido, no seu comunicador preferido, não tem problema, você se inspira, mas você precisa ter a sua característica, você precisa ser autêntico. Qual é a sua voz? Qual é o seu jeito? Qual é a sua personalidade verdadeira? Aí eu fiquei me perguntando, poxa, quem é o Giba? Aí me encontrei e aí eu tenho o meu estilo próprio de locução, o meu estilo próprio de falar, o meu estilo próprio de se comunicar. Claro que cheio de influências, mas eu tenho o meu estilo próprio. Então que fique bem claro aqui, né? É importante ser autêntico, mas tudo bem você se inspirar, tudo bem você se espelhar, tudo bem você buscar inspiração e você colocar na sua comunicação algo que você gosta na comunicação de uma outra pessoa. Mas desde que você seja autêntico, no seu tom de voz, no seu arquétipo, na sua identidade, ok? Eu estava pensando também aqui, quando eu lembrei de uma história. Quando eu era adolescente, anos 90 também, acho que até um pouquinho, final dos anos 80, eu gostava muito. Tinha os grandes galãs da novela, né? As novelas da Rede Globo, e eu lembro de uma novela em especial, Vereda Tropical. Se você se lembra aí dessa novela Vereda Tropical, acho que o casal principal era a Lucélia Santos e o Mário Gomes. E eu gostava do Mário Gomes, cara. Eu olhava o Mário Gomes galã, né? Poxa, você se inspira, quero ser galã que nem esse cara, olha que legal. E eu lembro que ele, acho que o nome do personagem era Luca, e ele era jogador, e ele foi contratado pelo Corinthians, chegou lá de helicóptero, Corinthians, jogava bola, e ele tinha um jeito de falar e um jeito de se expressar.
um jeito de mexer o corpo, de mexer as mãos, e eu imitava. Eu era adolescente, eu gostava. E eu chegava em casa lá para minha mãe, para as minhas irmãs, e fazia o jeitão dele lá, e eles davam risada. Olha, igualzinho. Não era Luco, o Nando, se eu não me engano. Se eu não me engano. Ou é Luco ou é Nando. Se você souber aí, você me corrige. E eu gostava do jeito dele falar, de que ele mexia assim. E as pessoas achavam engraçado, e eu achava que eu estava abafando. E aí aquilo ficou durante um bom tempo. Então no futebol, na escola, eu meio que fazia que nem ele fazia assim, e aquilo ficou meio impregnado. Mas isso passou, né? Coisa de adolescente. Teve outros personagens, outras falas que você ouviu que ficou impregnada na sua cabeça, falas de filmes, de novela, e que você incorpora na sua comunicação. Tá tudo bem, mas desde que você seja autêntico, desde que isso seja uma inspiração. É claro que desde pequenininho você vai tendo influência da sua família, influência do local onde você mora, influência da escola, dos professores, influência cultural. Você tem várias influências e isso vai formando a sua personalidade. Mas você já reparou, né, quando eu fiz a pergunta aqui, né, o que eu, você e a leguminosa aqui de novo temos em comum? Nós somos únicos. Únicos. Tem milhões, tem uma infinita variedade de plantas como essa que eu mostrei. E existem, segundo um cálculo aqui, um censo de 2021, 7,888 bilhões de pessoas no mundo. 7,888 bilhões de pessoas no mundo. No Brasil, 214,3 milhões de pessoas. Nenhuma é igual à outra. Somos semelhantes, somos seres humanos, com características regionais diferentes. Somos semelhantes, mas não tem ninguém um igual ao outro. Todo mundo tem a sua personalidade, todo mundo tem a sua característica, todo mundo tem a sua identidade. Existem pessoas que pegam a identidade de uma outra pessoa e deixam de ser autênticas e viram uma cópia. Tem pessoas que fazem disso uma profissão. Tá tudo bem, ganham dinheiro como isso. Mas a cópia nunca será igual à verdadeira, à autêntica. Por exemplo, quando você precisa de documentação, sei lá, para fazer um financiamento de uma casa, de um carro, não adianta você pegar a cópia do RG. Não adianta você pegar a cópia de tal coisa, do documento. Você precisa levar o original. Ou então a cópia autenticada. O cartório vai colocar lá um carimbo e vai falar assim, ó, é uma cópia da original. Mas ainda não é original. Mas normalmente eles pedem um documento original ou então uma cópia autenticada. Autentica que é uma cópia da verdadeira. Mas a verdadeira é a verdadeira, a cópia é a cópia. Por que isso é importante na comunicação? E eu já falei aqui sobre mentalidade fixa, mentalidade progressiva, já falei de autoconhecimento e tem tudo a ver com autenticidade. Como eu disse aqui, né? Se você olha no espelho, e tenta falar, quem sou eu? Eu já fiz esse exercício. Quem sou eu? Quem é o Giba? Qual é a minha personalidade? Como é que as pessoas me enxergam? Alguém gente boa, alguém mal-humorado, alguém bem-humorado, alguém positivista, alguém negativista, alguém pau para toda obra ou alguém que você não pode contar. É alguém que é bem-sucedido, é mal-sucedido, é alguém que é mais... Enfim, quem é o Giba? Quem sou eu? Quando eu olho no espelho, qual é a minha voz? Quando você olha pra mim, o que você fala? Quem é o Giba? Olha, o Giba, se alguém te perguntar, e o Giba? Como é que ele é? Você vai falar, olha, o Giba é isso, 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 isso. Pode ser o que você pensa de mim seja totalmente o que eu acho de mim mesmo. Quando eu falei aqui em uma live sobre autoconhecimento, é você saber na comunicação, na oratória, quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Você se olhando, se conhecendo, você sabe qual os seus pontos fortes, isso em relação à oratória, falar em público. De repente, o seu ponto forte é o seu humor. Mas, de repente, se você não é uma pessoa bem-humorada, mas usa do bom humor para falar e aí acaba soando falso, não é legal, não dá credibilidade. Mas vamos pensar que você se autoconhecendo,
você é realmente uma pessoa bem-humorada e esse é o seu ponto forte. Use e abuse desse ponto forte, dessa característica na sua vida. De repente você é uma pessoa destemida, uma pessoa que não tem timidez, que não tem vergonha. Ótimo, show de bola. Para a comunicação isso vai fazer toda a diferença, as pessoas vão parar para te ouvir. De repente, o seu ponto fraco é o contrário disso. Você tem muita timidez, tem muita vergonha, nervosismo, insegurança. O seu forte não é o bom humor. O que precisa ser feito? Você precisa melhorar essas questões de uma forma equilibrada para que não soe falso. Porque existem pessoas tímidas que se comunicam muito bem. Existem pessoas inseguras, nervosas, pessoas com medo, com vergonha, que se comunicam muito bem, porque conseguiram de alguma forma trabalhar e romper estas barreiras ou deixar essas barreiras de lado na hora de se comunicar, tá certo? Então, faça uma avaliação, um autoconhecimento. Quem é você? Quais são os seus pontos fracos? Quais são os seus pontos fortes? Você é você mesmo? As suas características, aquilo que você pensa, aquilo que realmente você pensa, aquilo que realmente você é, ou você é uma cópia de alguém, de algum personagem, ou de alguém que você imaginou e você acha que você é essa pessoa, acha que é assim, mas na verdade as pessoas te enxergam de uma outra maneira. Então é importante você saber qual é a sua voz. Quem é você? Você é autêntico? Eu lembrei também aqui na época, eu falei aqui da história do rádio, né, que eu imitava alguns locutores, e durante o tempo eu fui coordenador, né, de rádio, e eu recebia muitos pilotos, muitas demos, né, que é a demonstração da locução do trabalho de um locutor e que aspirava a uma vaga de locutor na emissora que eu trabalhava. E tinha muito piloto lá que chegava, por exemplo, pilotos de locutoras, todas elas iguais, exatamente iguais a uma locutora que é autêntica, que é a Tina Roma, que é a locutora, trabalhou muitos anos na Jovem Pan, hoje trabalha na Record. A Tina Roma tinha uma locução característica, ela criou a locução dela, a autenticidade dela chamou a atenção das locutoras e todo mundo ia aí, os coordenadores de rádio, o pessoal admirava, gostava, as locutoras a admiravam também e faziam exatamente igual a ela. Eu recebia os pilotos e parecia todas as mesmas locutoras, porque elas imitavam, faziam exatamente igual à locutora Tina Roma. Até hoje tem isso, mudou um pouco, né? Hoje tem as locutoras com as suas próprias características, o jeito de falar, o jeito de articular, a dicção, o sorriso, o humor, enfim. Hoje melhorou muito, mas até pouco tempo atrás, quem é locutor, quem trabalha com... Saqueto, o Nando era da Guerra dos Sexos, né? Que legal. Mas era o Luca então, que era da Vereda Tropical, o jogador de futebol? Posso estar confundindo as bolas aqui, passou tanto tempo, né? Ficou lá nos anos 80, 90. Valeu, Cezão. Como eu estava dizendo, então tinham as locutoras, eu recebia o piloto, a demonstração, era tudo a mesma coisa, tudo o mesmo jeito de locução, todo o mesmo sorriso, toda a mesma... as frases, a música da voz, era tudo igual à locutora. Demorou para aparecer uma locutora que fizesse diferente, e quando apareceu, também virou referência para todas as locutoras. De repente, apareceu uma locutora chamada Val, e eu lembro que a Val, se eu não me engano, está em Santa Catarina. Hoje, enfim, em algum lugar do Brasil, a Val está hoje arrebentando. Mas ela era uma super locutora, chegou em São Paulo e o slogan dela era Val muito louca com doce na boca. Era uma super locutora de FM. Todo mundo ficou maluco pela Val, aí todas as locutoras queriam ser igual a Val. É legal você se inspirar, é legal você extrair, você observar, absorver e colocar em prática para você características, é legal, mas a cópia não fica legal, porque durante um tempo agrada, mas depois de um tempo as pessoas vão perceber que você é uma cópia, né? Então na comunicação, a autenticidade é fundamental, você ser você mesmo, com as suas características. Se você, como eu disse, é uma pessoa bem-humorada, você é bem-humorado. Se você não é, se você tentar ser, vai soar falso, ok? Pode acontecer, né, de uma pessoa ser tímida, por exemplo, um comediante ser tímido, mas na hora que vai para o palco a pessoa se liberta e fala, mas aí também é uma personalidade. Ela nos bastidores é mais tímida, na hora de aparecer ela é autêntica no seu humor. Mas o que eu estou querendo deixar bem claro aqui é que
você se pergunte, se olhe, quem é você? Você se conhece? Qual é o seu tom de voz? Qual a sua característica? E que use isso, né, para que as pessoas saibam quem realmente você é na comunicação. Porque é chato, né, quando você ouve um locutor exatamente igual ao outro, você vê um comunicador exatamente igual ao outro, você vê um cover exatamente igual ao outro. E sempre lembrando, o cover, o sósia faz isso como profissão. Mas existem patologias, tem gente que ultrapassa, né, que vira uma loucura. Por exemplo, quem nunca viu uma mulher que gasta fortunas para se parecer com a Barbie? Quem já não viu, já não leu alguém que gasta uma fortuna para se parecer com quem, né? Que é o namorado da Barbie. E aí vira uma loucura, né? A pessoa se descaracteriza, vira um motivo de piada. A pessoa tá lá, se sente bem, quer fazer, não tem o menor problema. Mas gera um motivo de piada. A pessoa deixa de ser autêntica, é legal, vira notícia e tal, mas é um fogo que logo se apaga. Então é isso que eu estou querendo dizer. Na comunicação, na hora de falar, na hora de um discurso, quanto mais autêntico, quanto mais natural você for, melhor. Nós temos muitos exemplos de pessoas autênticas, que falam, são como nos bastidores e também na hora de abrir um vídeo, uma live. Elas são aquilo. Você encontra a pessoa nos bastidores, ela fala daquele jeito, ela pensa daquela forma, ela fala, ela articula, ela mexe os braços, ela se veste daquela forma, e na hora de fazer um vídeo é a mesma coisa. Eu estava lembrando aqui também, esses dias eu estava assistindo a TV e apareceu uma cover da Marília Mendonça. Muito boa, a voz exatamente igual, os trejeitos, tudo bem. Como profissão, apareceu ali na TV, como sósia, show de bola. O grande problema é quando a pessoa traz isso para a vida real, para o cotidiano, ela acaba se achando mesmo a Marília Mendonça, mas a Marília Mendonça só teve uma. Esses dias aconteceu também um caso muito engraçado, acho que foi durante a Copa do Mundo, se eu não me engano, apareceu um sósia do Richarlison. Lembra disso? Aí uma ex-BBB, se eu não me engano, acabou ficando aí numa balada porque o cara se apresentou como Richarlison. E ela publicou, ela jurava que ela tinha ficado com o Richarlison e o Richarlison estava nos Estados Unidos ou estava na Inglaterra, eu não sei. E o sósia, nesse caso, né, segundo ele se deu bem, mas foi uma grande pilantragem se passar por uma outra pessoa e tirar vantagem disso. No caso de um sósia, do Neymar, que é contratado para aparecer em lugares, para dispersar a atenção, tá tudo bem. No caso de um cantor, de uma banda que é sósia, que faz sucesso, que homenageia, que vive disso, tá tudo bem. Mas aqui, ó, olhando no olho, né, você tá aí me vendo, você tá fazendo uma leitura, um raio-x aqui do Giba. Quem o Giba é? Qual é a leitura que você faz? Escreve aí se você quiser comentar. Quando você me ouve aqui, o que eu passo para você? Qual que é a minha personalidade? O que eu transpareço? A minha locução parece com alguém? O meu jeito de falar parece com alguém? O meu jeito de olhar parece com alguém? Óbvio que eu já falei aqui, tem muita coisa que me influencia. Tem locutores, tem comunicadores, professores, personalidades, colegas, tem muita gente que me influencia. Mas eu procuro ser o mais autêntico possível. Eu procuro ser o mais verdadeiro possível. Eu até falei aqui para você perguntar para alguém, né? Você vai se surpreender com a resposta de alguém que convive com você. Ela vai falar o que acha de você, o que pensa, qual é a leitura que ela faz de você. Pode ser que seja totalmente aquilo que você imagina. Eu vou confessar que eu nunca fiz essa pergunta, por exemplo, para minha esposa. A gente convive há tantos anos, mas eu nunca perguntei. Meu amor, quem sou eu? O que você me enxerga? Como é que você faz uma leitura? Se você fosse me descrever, olha, o Giba é assim, assim, assim. Eu nunca fiz essa pergunta, eu vou fazer essa pergunta. Vou fazer, depois eu conto para vocês qual foi o resultado. Mas que fique aqui, né? Se eu puder te ajudar, para que a sua comunicação seja melhor, para que a sua comunicação seja efetiva, verdadeira, genuína, quanto mais autenticidade, melhor. Porque eu poderia muito bem te falar, olha, faz desse jeito, faz dessa forma, imite tal pessoa, que você vai se dar bem. Ao contrário, o que eu tenho para te dizer, observe,
Absorva e pratique. Observe todos os comunicadores, palestrantes, comediantes, pastores, enfim. Observe quem você admira e que fala bem e busque inspiração. Tem coisas que você olha e fala, poxa, acho que isso é legal eu fazer. Mas sem que tire a sua característica principal, a sua autenticidade, desde que você não vire uma cópia de um comunicador. Cara, tem tantos comunicadores, locutores que, por exemplo, se parecem com o Celso Portiolli, porque gostam do jeito do Celso Portiolli falar e de apresentar. Eu me lembrei agora do... Como é que chama, cara, aquele apresentador? O Thiago Leifert. O Thiago Leifert, ele inaugurou, né? Eu não sei se ele inaugurou, né? Quem é jornalista há mais tempo, o pessoal de mais tempo, eu não sei se isso já existia, ou se o Thiago Leifert, ele inaugurou aquele jeito mais despojado de apresentar, pelo menos na Rede Globo. Pode ser que outros apresentadores tenham feito isso em outras emissoras, mas o Thiago Leifert, na Rede Globo, ele inaugurou um jeito mais despojado, mais tranquilo de apresentar um jornal, mais leve, com a comunicação mais próxima. E aí todo mundo começou a fazer igual. Hoje na Rede Globo, por exemplo, quem apresenta o Globo Esporte tem essa leveza, essa característica que ficou tão marcante para o jornal que todo mundo que for apresentar agora tem que fazer daquela forma. E eu enxergo ali, por exemplo, né, quem apresenta hoje tem até uma característica do humor e tal, mas as pessoas ficam esperando, né, que, poxa, o Thiago Leifert arrebentava daquele jeito, as pessoas meio que fazem igual e alguns perdem a sua característica porque tentam seguir aquele modelo. E quando aparece alguém autêntico, né, que, por exemplo, é muito difícil, né, eu me lembro dos Mamonas Assassinas. Nunca mais, né? Nunca mais. Pode ter cover, banda cover, mas nunca mais. De tão marcante que foi, de tão autêntico que foi, de tão avassalador que foi a banda Mamonas Assassinas, não dá para aparecer uma outra banda vestida de palhaço, de presidiário, de tudo e para fazer a mesma coisa. Se for fazer a mesma coisa, automaticamente as pessoas vão falar, é uma cópia, não é autêntico. O Mamonas era autêntico, vocês não são autênticos, por isso que nunca mais apareceu. Mas de vez em quando, né, aparece um cantor, uma cantora, uma banda autêntica com um tipo de som, com um tipo de visual, com um tipo de música, com um tipo de apresentação que causa um grande impacto. Então as coisas autênticas causam impacto. Me lembrei também, por falar em autenticidade, dos vídeos, né, que você vê no TikTok, no Instagram, no YouTube, vídeos produzidos por pessoas comuns, por pessoas normais. Esses vídeos autênticos, pode parar para pensar, são os vídeos que viralizam, os autênticos, pessoas autênticas que falam, às vezes até de forma errada, usando o português de forma errada, mas são autênticos e criaram ali uma narrativa, uma situação autêntica, não programada, não roteirizada e que viraliza. Então, quanto mais autêntico, melhor. Eu estudo bastante, né, comunicadores, e essa é a recomendação de todos. Quanto mais autêntico você for, melhor. Mais credibilidade você vai passar. Bom, anotei tanta coisa para falar sobre autenticidade, mas não dá para falar em uma live só, e eu também não quero me estender aqui bastante nesse assunto. O que eu queria mesmo é que você encontrasse a sua voz, que você pudesse ser o mais autêntico possível, que você observasse, absorvesse e colocasse em prática coisas que você admira, que você é influenciado por outras pessoas, mas que você mantenha a sua característica, que você mantenha a sua autenticidade, que você descubra quem é você, qual é o seu tom de voz. Não querendo ser igual a uma outra pessoa 100%, cópia, fotocópia, xerox. Não funciona, não dá. Durante um tempo pode até chamar atenção, mas não vai durar muito tempo. Agora os autênticos, esses permanecem. Você pode ver na música, né? Quantas pessoas autênticas, em todos os ritmos, em todos os segmentos, na música, na arte, no futebol. Puxa, no futebol. Não dá para você, por exemplo, às vezes, olha, aqui um novo Pelé, um novo Messi, isso é uma carga muito grande, a pessoa é autêntica, ela é aquela, o filho do Pelé não vai ser o Pelé, pode ser que aconteça de ser até melhor, mas o Pelé só existiu um, o Messi só um, Cristiano Ronaldo só um,
Quando aparece um jogador na base, aí a pessoa já fala, olha, esse aí vai ser o novo Messi. A chance de dar errado, o novo Neymar, o novo Robinho, o novo Cristiano Ronaldo, a chance de dar errado é muito grande. Até porque no futebol também é complicado, né? Se não tiver bom talento, nem comparado você é. Ser comparado a alguém, você ser lembrado por uma característica de alguém que é muito bom, isso é legal. Mas você pegar a identidade ou as características mais marcantes dessa pessoa e você colocar na sua comunicação, não é legal. Então, autenticidade, seja autêntico. 7,888 bilhões de pessoas no mundo, só existe um você, só existe um eu e só existe uma desta aqui leguminosa. Essa é essa. Se eu puxar as flores dela, se eu estragar ela, acabou. Eu posso achar outra parecida, outra semelhante, mas essa aqui já era. Tá certo? Autenticidade. São dicas fundamentais para quem quer se comunicar bem. Eu já dei um montão de dicas aqui, tá tudo disponível no canal Os Caminhos da Voz, no YouTube. Eu falo sobre mentalidade fixa, mentalidade progressiva. Esses dias eu falei sobre a mentalidade doadora. Tudo que eu faço aqui, o meu compromisso de estar toda quarta, todo domingo, é de uma pessoa que tem a mentalidade doadora. Eu faço porque eu quero compartilhar, porque eu quero doar conhecimento, eu quero doar aquilo que funciona para mim e que eu gostaria que funcionasse para você, ok? O meu maior objetivo é você, o público-alvo, o receptor, você que aspira se comunicar bem, falar bem em toda e em qualquer situação. Então, se você vai receber algum convite ou quer começar a gravar vídeos, abrir lives, participar de palestras para falar do seu produto, do seu serviço, da sua especialidade, seja você mesmo. Eu sei que você vai procurar a ajuda, como falar, como fazer e vai tentar fazer igual a tal pessoa. Você pode se inspirar, mas fazer igual não. Seja autêntico, seja você mesmo. Eu me lembrei de uma pessoa muito autêntica que acabou de nos deixar, Palmirinha. Super autêntica e foi reconhecida, né? Virou uma estrela já tarde da vida, mas era uma pessoa extremamente autêntica. E a autenticidade dela gerou toda essa comoção com a perda dela. Não é verdade? Me lembrei também, cara, de um personagem, de um cara extremamente autêntico que nos deixou recentemente, que foi o Ricardo Boechat. Eu, como locutor de rádio, como radialista, profissional da voz dos multimeios, o Boechat era um cara que eu ouvia sempre na Band News. Aliás, a Band News que está chegando na maioridade, eu ouço todas as manhãs, né? Vai ter uma grande festa, se eu não me engano, eu não sei o dia, mas você procura aí. Grande festa de aniversário de 19 anos da Band News, que vai acontecer ali no Museu do Ipiranga, no Parque da Independência. Eu sou um ouvinte da Band News e o Boechat era um cara que fazia parte da minha vida. Eu gostava da personalidade dele, do jeito dele. Então, tem muitos caras hoje na Band News, alguns comunicadores, que têm características do Boechat. Isso é muito legal, mas tem a sua própria identidade. Não dá para ser exatamente igual o Boechat, não dá. Se você fizer isso, quem quiser fazer isso, vai arrumar um problemão, porque o Boechat só existiu um, o autêntico, não está mais entre nós. Mas o seu legado, a sua competência, a sua sagacidade, a sua inteligência, deixou muitos ensinamentos que a gente pode usar, pode absorver, pode colocar em prática no nosso discurso, na nossa comunicação. As pessoas vão até identificar, cara, isso parece com o que o Boechat fazia, mas a pessoa não pode pegar 100% das características porque vai virar uma cópia e uma cópia ela não traz autenticidade. Ok? Muito obrigado, parabéns, eu sempre dou os parabéns para quem consegue me aguentar durante esse tempo ouvindo falar aqui sobre oratória, sobre dicas de comunicação para falar bem em toda e em qualquer situação. Meus parabéns, você merece um prêmio por parar para me ouvir. Muito obrigado, meus parabéns e eu te espero no próximo domingo às 7 horas da manhã em mais uma live aqui nos Caminhos da Voz. Comunicação é um poder que tem que ser usado com muita prudência, com muito cuidado e seja autêntico. Faça essa pergunta. Se olhe no espelho. Quem sou eu? Eu sou autêntico? Quem sou eu? Qual é a minha voz? Como as pessoas me reconhecem? E faça essa pergunta também para quem convive com você.
e compara. Será o que ela vê é o mesmo que você pensa de você mesmo? Eu não sei, eu vou fazer essa pergunta. É isso, gente. Muito obrigado. Uma excelente quarta-feira. Deus te abençoe rica e poderosamente. Vamos juntos. Os caminhos da voz. Um abraço.